Olá a todos e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana e aqui eu conto história de pessoas desaparecidas. Para terminar o nosso mês especial de fugitivos e aniquiladores de família, hoje eu venho com um caso solucionado de um fugitivo capturado. Antes de John List, a expressão aniquilador de família existia, mas não era muito usada ou popular. E foi por ele e por seus crimes que hoje temos uma categoria de crimes, que são os aniquiladores de família e que em sua grande maioria são homens. Esse caso já é um tanto conhecido no Brasil e para pessoas que acompanham True Crime, mas eu tentei ao máximo trazer novas informações ou muitos detalhes sobre esse caso para aqueles que já conhecem. Deu muito trabalho, mas ao mesmo tempo eu gostei muito porque eu não costumo gostar de casos onde o foco é no assassino ou no criminoso, mas por algum motivo esse caso sempre me intrigou muito. Acho que a mentalidade, a cabeça de John List me intrigou. Se vocês puderem ouvir esse episódio pela Aurelo, eu fico muito agradecida. A Aurelo é uma plataforma brasileira e é a única do mercado que paga os podcasters por play. Então sejam bem-vindos ao Sem Rastros. Hoje eu conto a história de John List e ela começa agora, antes da música tema. Em dezembro de 1971, fazia mais de um mês que Patricia List não aparecia na escola. O pai dela tinha mandado uma carta avisando que eles iam sair de férias, mas um mês? Seu professor de drama, Mr. Edwin Iliano, estava desconfiado. Um tempo antes de Patricia supostamente viajar de férias com a família, ela tinha dito a Edwin, no meio de lágrimas, que seu pai ameaçou matá-la. Esse não é o tipo de coisa que alguém fala de brincadeira ou sem realmente acreditar. Edwin chamou uma outra professora de drama, Miss Barbara, que também estava preocupada com sua aluna, e ambos decidiram ir até a mansão da família List. Ao estacionar o carro e andar pela propriedade, os vizinhos chamaram a polícia, dizendo que tinham pessoas desconhecidas andando ao redor da casa. A família List morava numa mansão de 18 quartos em um bairro de classe alta em New Jersey. Então qualquer veículo e pessoas que não faziam parte daquele círculo era feita uma vista grossa e a polícia era chamada. Quando 2 policiais chegaram, os professores expressaram suas preocupações sobre o paradeiro de Patrícia e os vizinhos aproveitaram para dizer que, é mesmo, eles não tinham visto os integrantes da família há mais de um mês, coincidindo com a mesma época que os professores viram Patrícia pela última vez. Um dos policiais encontrou uma janela aberta na lateral da casa e entrou. Ele pediu para que os 2 professores esperassem do lado de fora, mas Edwin entrou e o segundo policial entrou também. E Bárbara não quis ficar sozinha à noite do lado de fora, então os 4 entraram. A mansão estava escura e muito, muito fria. Dezembro é inverno nos Estados Unidos, mas o frio não vinha do ar natural, e sim de ar-condicionado, que nessa época deveria estar desligado, dando espaço ao aquecedor. Música clássica podia ser ouvida por um sistema de intercomunicação central. E, por último, a casa continha um odor horrível, que policiais sabiam bem o que era: decomposição. Ao chegarem no ballroom, no salão da mansão, um dos policiais ligou sua lanterna e achou 4 corpos no chão, com seus rostos cobertos. Eles eram de Ellen List, de 46 anos, e seus 3 filhos: Patricia, de 16, John Jr., de 15, e Frederick, de 13 anos. Mais policiais foram chamados após essa descoberta e uma busca geral na casa foi feita. No 3º andar, mais um corpo, o de Alma List, de 85 anos. A família List era composta de 6 pessoas: John, Ellen, Patricia, John Jr., Frederick e Alma. John e Ellen eram casados e pai dos 3 filhos. Alma era a mãe de John e morava com eles. De 6 pessoas que moravam ali, 5 estavam mortas. Não demorou muito para os policiais perguntarem: onde está John List?
John Emil List nasceu em 1925 em Bay City, no estado de Michigan, filho único de John Frederick List e Alma Barbara Florence List. E eu achei esse nome lindo. John Frederick, pai de John, tinha 66 anos quando ele nasceu e Alma 38. Os pais de John eram luteranos devotos e o criaram para ser como eles, frequentando a igreja e fazendo parte dessa comunidade. O pai, por ser mais velho, deixou a maior parte da criação do filho com a mãe, e ela era super protetora e mal o deixava sair de sua vista. John pai morreu em 1944, um ano depois de John filho se formar no colegial aos 18 anos. Nos Estados Unidos, é normal se formar no colegial com 18 anos. No Brasil é 17, nos Estados Unidos é 18. Tendo acabado de virar adulto no meio de uma guerra, John se alistou no exército e serviu na infantaria como técnico de laboratório durante a Segunda Guerra Mundial. Após sua dispensa em 1946, John ingressou na Universidade de Michigan, onde obteve um diploma em administração de empresas e um mestrado em contabilidade. Após a Segunda Guerra terminar em 1945, pouco tempo se passou antes de outra guerra aumentar de tamanho. A Guerra entre as Coreias em 1950. John foi chamado para voltar ao serviço militar e foi enviado para Virgínia. Lá, ele conheceu sua futura esposa, Ellen Taylor. Mesmo tendo a mesma idade de John, Ellen já era viúva. Seu primeiro marido morreu na Coreia durante a guerra, deixando Ellen e Brenda, a filha deles, para trás. Em 1951, Ellen disse para John que estava grávida. Eles decidiram se casar e um dia antes de trocarem alianças e assinarem papéis, Ellen confessou que não estava grávida. John manteve sua palavra e resolveu seguir com a relação. Eles se casaram em Maryland e o novo casal e a filha de Ellen se mudaram para a Califórnia, onde John foi realocado dentro do exército como contador. Quando foi dispensado de vez do exército em 1952, o casal se mudou para Detroit, onde John trabalhou como contador em um escritório e depois como auditor numa empresa de papel. Ellen pode ter mentido sobre estar grávida para casar com John, mas logo eles tiveram filhos de verdade. Patrícia, em 1955, John Jr., em 56 e Frederick, em 58. Em 1960, dois grandes acontecimentos. Brenda se casou e saiu de casa, e John decidiu mais uma vez se mudar com a família para Rochester, Nova York, porque tinha aceitado um trabalho com a grande empresa Xerox, onde eventualmente se tornou diretor de serviços de contabilidade. Em 1965, John aceitou o cargo de vice-presidente em um banco em Nova Jersey. Antes de se mudar com toda a família, ele foi sozinho para ver se ia se ajustar à nova empresa e rotina. E quando isso aconteceu, ele chamou sua esposa para ajudar na procura de uma nova casa. Por mais que os estados de Nova York e Nova Jersey sejam vizinhos, Rochester ficava na ponta contrária a Nova Jersey, a 6 horas de distância. Então, não dava para fazer essa viagem todo dia. O mais importante para John é que o bairro onde morasse tivesse uma boa igreja e escola luterana. Conversando com um de seus colegas de trabalho no banco sobre não estar achando um bairro legal para se mudar com sua família, esse colega o passou um nome: Westfield. Ao ver que esse bairro de fato tinha uma boa escola e igreja, boa reputação e que a viagem de trem de Westfield para Jersey City, onde o banco era localizado, era de apenas 30 minutos, John decidiu que ali seria sua nova residência. Eu não achei informações sobre o quanto John ganhava como vice-presidente de um banco, mas segundo o livro Righteous Carnage, que conta a história de John List, o corretor de imóveis estava mostrando casa a ele entre os valores de 20 a 30 mil dólares, pois isso cabia no bolso de John. Ele era o único que trabalhava em sua família, que era composta de 6 pessoas. Ele próprio, sua esposa, 3 filhos e sua mãe, que passou a morar com ele alguns anos antes. As casas avaliadas entre esses valores, 20 e 30 mil dólares, não agradaram John e Ellen, que procuravam por algo mais elegante. Um outro corretor foi com eles em outra área de Westfield, mais classe alta, e disse: "Olha, eu acho que as casas por aqui são um pouco mais caras do que vocês podem comprar, mas tem uma propriedade na Hillside Avenue que eu sei que vocês vão gostar. Porém, ela está avaliada em 50 mil dólares.
50 mil em 1965 é o equivalente a 430 mil dólares em 2021. Para o azar do casal, John e Ellen se apaixonaram. A mansão vitoriana, que tinha até nome próprio, chamada de Breeze Knoll, tinha 18 quartos e um apartamento no 3º andar. A mansão tinha um salão de baile, varanda em 3 dos 4 lados da casa. Quase todos os cômodos tinham uma lareira, uma delas sendo de mármore italiano, e era possível andar dali até a igreja. Ellen ficou tão encantada que John ignorou os comentários do corretor, que continuava falando que os pagamentos mensais seriam altos e que aquela casa estava fora do valor ideal para eles, e decidiu comprar a casa. Sua ideia era dar o apartamento no 3º andar para sua mãe e pedir para que ela ajudasse a pagar a entrada da casa. Quando John contou ao seu amigo no banco que comprou a mansão Breeze Knoll em Westfield, o colega se espantou. Ele sabia quanto John ganhava e sabia que não era possível dar conta dos pagamentos apenas com o salário dele. Além da hipoteca, John e Ellen teriam muito trabalho mobiliando e decorando a casa, que estava quase toda vazia. Com a família fazendo de Westfield seu novo lar, eles começaram a se organizar. Os 3 filhos foram matriculados na escola da igreja luterana. A família ia à igreja todos os domingos e John ensinava na escola dominical. Ellen se juntava ao marido e filho às vezes na missa do domingo, mas com pouca frequência. Em algum momento, entre os anos 1965 e 1970, John foi demitido do banco. Aos 40 e poucos anos de idade, ele se viu necessitado de um novo emprego, já que seu salário era a única renda da família. Sem contar para sua esposa, filhos ou mãe que tinha perdido o emprego, John continuou acordando, se vestindo e saindo de casa todas as manhãs. Ao invés de ir ao banco, ele sentava na estação de trem, lia o jornal e procurava por novos empregos. Ele até chegou a começar um trabalho novo aqui e ali, mas costumava perder tão logo quanto conseguia, devido às suas habilidades, ou falta de, habilidades sociais. Para conseguir pagar as contas e continuar com a farsa na frente de sua família e igreja, John pegava dinheiro da conta bancária da mãe, do qual ele fazia parte e tinha acesso, sem que a senhora Alma soubesse. Ele se recusava a aceitar qualquer tipo de assistência do governo, como um auxílio para compras de mercado, por exemplo, chamados de food stamps nos Estados Unidos, pois em sua mente isso acarretaria um constrangimento na comunidade e violaria os princípios de autossuficiência que aprendeu com seu pai e em sua religião, que falava que pobreza era um pecado. John conseguiu um emprego como vendedor de seguros em 1971, mas não pagava o tanto que ele precisava para continuar vivendo na mansão Breeze Knoll e mantendo sua vida de luxo com a família. John estava à beira da falência, e se seus problemas financeiros não lhe preocupassem o bastante, ele também estava preocupado com o rumo que sua família estava tomando, principalmente Patrícia e Ellen. Patrícia estava se interessando por teatro e queria ser atriz, no qual John era completamente contra, porque era uma profissão que corrompia o ser humano e que com certeza não era aceito em sua fé. Ellen já mal frequentava a igreja com John e os filhos. Ela tinha se tornado alcoólatra e 2 anos antes, John descobriu que ela tinha sífilis, que ela contraiu de seu primeiro marido e nunca contou para ele. O motivo pelo qual ela quis se casar no estado de Maryland e não em Virgínia, onde os dois estavam e se conheceram, foi porque naquela época, Maryland era um dos poucos estados que não requeria um exame obrigatório de sífilis antes de se casar, que, por acaso, eu não sabia que isso um dia existiu, mas parece que naquela época, quando 2 pessoas decidiam se casar, elas precisavam fazer esse teste mandatório de sífilis e imagino que o resultado precisava voltar negativo. O estado de Maryland não tinha essa regra, por isso que ela quis se casar lá, para que ela continuasse escondendo esse segredo. Se tivesse dependido de Ellen, ela teria continuado escondendo a doença, mas sua condição deteriorou muito rápido nos seus últimos anos e um check-up completo do médico revelou sua condição para sua família. Juntando a doença ao alcoolismo, Ellen se tornou verbalmente abusiva com John em cima de todos os problemas que ele tinha e outros que ele imaginava ter por causa de sua religião. Ele não via mais saída para sua família. Ele temia que, confrontados com um mundo cheio de maldade e pobreza, eles iam se afastar de Deus. John chegou a considerar suicídio, mas assim como pobreza e, aparentemente, ser atriz,
suicídio era visto como um pecado em sua religião e ele ainda queria uma chance de ir para o céu. Ele então começou a planejar um grande finale para sua família, no qual ele via como salvação. Essa era a única maneira de garantir a chegada segura deles ao céu. Às 9 da manhã do dia 9 de novembro de 1971, depois de deixar seus 3 filhos na escola, John voltou para casa, pegou sua pistola e matou sua esposa com um tiro na parte de trás da cabeça enquanto ela estava sentada tomando café. Ele andou até o 3º andar, onde sua mãe ficava. Alma chegou a perguntar para John: "Que barulho foi esse?", se referindo ao som do tiro dado em Ellen. John respondeu: "Eu acho que foi um barulho lá fora, mãe, por isso que eu subi aqui." Quando ela se virou de costas, ele deu um tiro também atrás de sua cabeça. Sua ideia era levar todos os corpos para o 1º andar e colocá-los no salão, mas ele não teve forças para mover sua mãe. Ele começou a arrastá-la, mas desistiu e a deixou no 3º andar, perto da cozinha. John foi até o porão, pegou os sacos de dormir que seus filhos usavam para acampar, voltou ao andar térreo, colocou o corpo de Ellen sobre um dos sacos e a arrastou para o meio do salão. Ele limpou um pouco do sangue de Alma e Ellen das cozinhas e depois continuou com seu plano bem organizado. Ele foi ao banco e retirou $2.000 de uma conta de sua mãe. $2.000 em 1971 correspondem a 13.000 em 2021. Após o banco, ele foi ao correio pedir para que parassem de mandar cartas para sua mansão e também cancelou deliveries de jornais e leite, que naquela época era feita diariamente, onde embalagens de vidro eram deixados na porta das casas, assim como os jornais. Ele também escreveu cartas para a escola dos filhos e seu próprio trabalho, explicando sua ausência, dizendo que eles iam para a Carolina do Norte cuidar da mãe de Ellen, que estava extremamente doente. Nisso, John não estava mentindo. A mãe de Ellen realmente estava doente e tinha até cancelado uma viagem para New Jersey por causa disso. Ele disse em entrevistas, depois, que se ela não tivesse ficado doente e cancelado a viagem, ela teria sido uma 6ª vítima. John ligou para uma das mães que dava carona para os filhos, para a escola, e disse o mesmo, que sua família ia para a Carolina do Norte cuidar de um parente doente e que ele avisaria quando voltasse. Já era quase hora do almoço quando ele terminou com as cartas e ligações e toda a falação com pessoas o deixou com fome. Ele fez um sanduíche e comeu na mesa da cozinha onde Ellen estava horas atrás. No começo da tarde, John recebeu uma ligação da escola de Patrícia dizendo que ela não estava se sentindo muito bem e se ele podia buscá-la. Isso veio como uma vantagem para John, porque assim, todos os seus filhos chegariam em casa em horários diferentes e era mais fácil fazer tudo o que ele estava planejando desse jeito. John buscou Patrícia, voltaram para casa e ele deu o mesmo fim a ela que deu à esposa e à mãe. Usando outra arma, de calibre 22, ele deu um tiro em sua mandíbula, onde a bala viajou até o seu cérebro, a matando instantaneamente. Ele buscou Frederick da escola e, em casa, deu um tiro em sua cabeça. Agora, só faltava o filho do meio, o sucessor de seu nome, John Jr. Em várias fontes na internet, é dito que John Jr. tinha um jogo de futebol naquela noite e seu pai foi vê-lo jogar. John viu o jogo, torceu pelo filho e no final da partida voltou para a mansão com o filho e o matou. No livro, e eu sempre tendo a acreditar mais em livros, mas eu prefiro dar a vocês as duas versões, no livro é dito que John Jr. chegou em casa minutos depois de Frederick e que, ao contrário dos outros 4 membros da família, que morreram apenas com um tiro, John Jr. pode ter visto sangue ou sentido perigo de alguma forma, então ele levou um total de 10 tiros na cabeça e no peito até morrer. Ao terminar a matança, John moveu todos os corpos, menos o de Alma, para o salão, e os colocou em cima de sacos de dormir e tampou os rostos com panos. Ele fez uma oração com toda a sua família reunida e depois se sentou para escrever sua última carta, uma confissão para o pastor de sua igreja. A carta de 5 páginas entrou em detalhes sobre o porquê John fez o que fez e o porquê ele achava que aquela era a única saída para salvar as almas de seus filhos e esposa, e explicou que a mãe não precisava de salvação, mas ele não queria deixá-la viva sabendo tudo que o filho fez.
Ele limpou sua casa, a deixando quase inteiramente limpa, mas não tudo, pois ele não conseguiu limpar todo o sangue causado pelos tiros, que foi mais que ele imaginava. Ele também escreveu mais cartas, a maioria delas para o seu empregador, e uma outra com planos de como o funeral de sua família deveria ser feito. John fez jantar só para ele naquela noite, comeu, lavou a louça e foi dormir, enquanto toda a sua família jazia morta no salão da mansão. Na manhã seguinte, ele fez uma pequena malinha de viagem, ligou todas as luzes da casa, colocou o ar-condicionado no mais frio possível, ligou música nos speakers da casa, na sua estação favorita de rádio, e foi embora. As luzes iam fazer com que seus vizinhos pensassem que eles estavam em casa. O ar-condicionado no frio atrasaria a decomposição e faria com que o cheiro demorasse para ser percebido. Já a música foi preferência pessoal, pois, pelo que eu entendo, só podia ser ouvida de dentro da mansão e não de fora. Juntando tudo isso, com sua ideia de parar o recebimento de leite, jornal e correio, John tinha grandes chances de enganar seus vizinhos e demorar mais tempo para ser pego. Voltando ao começo do episódio, demorou quase um mês para os professores de Patrícia suspeitarem que algo tinha acontecido com ela, levando a polícia a ser chamada e os corpos a serem encontrados. Quando a polícia começou a revistar a mansão por mais evidências, eles descobriram que todas as fotos da família pela casa, em porta-retratos e quadros, estavam cortadas, faltando o rosto de John. Para alguém que não conseguia manter um emprego devido às suas habilidades sociais, ele certamente sabia como planejar um assassinato. John cortou seu rosto de todas as fotos para dificultar o trabalho da polícia ao procurar por ele quando essa hora chegasse. Em 1971, fotos físicas eram as únicas existentes e John se certificou que ninguém soubesse como ele era. Na mesa da sala, 2 notas foram encontradas. Uma se lia armas e munições e a outra lia: para quem achar, primeiro, entre em contato com as autoridades competentes. Segundo, a chave desta mesa está em um envelope endereçado a mim mesmo. Terceiro, as chaves do gaveteiro estão na mesa. Assinado, J. List. 5 outras notas foram achadas coladas na frente desse gaveteiro, endereçadas para pessoas específicas, 4 delas sendo para o seu chefe. Dentro de uma das gavetas, tinham 2 armas sem munição. Ao terminar a busca pela mansão por evidências e recolhimento dos corpos, um alerta de procura foi enviado para os 50 estados dos Estados Unidos à procura de John. Ele foi descrito como 1,80 m, 85 quilos, branco e cabelos curtos marrons. A polícia descobriu que menos de um mês antes dos assassinatos, em outubro, John foi até a sede da polícia local para obter uma licença para portar armas, e precisou dar suas digitais para consegui-la. Contudo, ele nunca voltou para pegar a licença. Vocês podem estar se perguntando como ele tinha 2 armas em casa se ele nunca nem foi buscar a licença dele. Bom, pelo pouco que eu sei sobre armas e leis sobre elas, a licença só serve para você poder andar com as armas publicamente, mas você pode comprá-las sem ela. Então acho que por isso que ele podia ter em casa. 3 dias depois dos corpos serem encontrados e 31 dias após os assassinatos, o carro de John foi descoberto no estacionamento do aeroporto Kennedy, em New Jersey, com um ticket de estacionamento datado de 10 de novembro. Não foi encontrado nenhuma passagem de avião no nome do John. Rapidamente, a polícia descobriu todos os passos que John seguiu para cometer quase o plano perfeito, como parar o delivery de correios, jornais e leite para a mansão, e a carta para a escola dos filhos e seu empregador dizendo que iam viajar. Mas também descobriram que a escola e a empresa de seguros tinham contatado a polícia expressando preocupação com a ausência da família, mas quando policiais eram enviados para a mansão e passavam pela frente dela com todas as luzes acesas, eles achavam que estava tudo bem e iam embora, sem bater na porta ou tentar contato. John List teve um mês de vantagem ao seu favor e a polícia sabia que tinha pisado na bola. Para explicar como John List foi capturado, eu preciso contar a história de outro John. John Walsh era pai de Adam Walsh,
um menino que desapareceu em 1981 em Hollywood, na Flórida, que é onde eu moro. O caso de Adam foi muito noticiado e John Walsh, no qual vou chamar de Walsh a partir de agora para não confundir os dois Johns, se tornou um defensor e protetor de vítimas e se tornou o apresentador do programa America's Most Wanted, ou Os Mais Procurados da América, lançado em 1988. Esse programa era parecido com Linha Direta do Brasil, onde histórias reais, com dramatizações, eram contadas pelo apresentador e, no final, fotos dos fugitivos e um telefone para contato era colocado, caso alguém tivesse informações sobre o criminoso. Em 1989, com o programa no ar há mais de um ano, Walsh recebeu várias cartas e petições de amigos de Patricia, John Jr. e Frederick pedindo para que ele passasse o caso em seu programa. Nessa época, o show já tinha ajudado a capturar um fugitivo que estava na lista do top 10 dos mais procurados do FBI, então o próprio FBI falou com Walsh e disse: "Nós já gastamos mais de $1 milhão tentando solucionar esse caso. Por que você não muda um pouco e cobre um caso frio em seu programa?" Até então, o show cobria só casos recentes ou ainda quentes. Com pedidos vindo da polícia e amigos das vítimas, Walsh aceitou passar a história. Mas ele tinha um problema. Eles não tinham uma foto para colocar no final do episódio. A foto mais nova que o FBI tinha de John List era uma de 20 anos atrás, encontradas em um anuário da Igreja Luterana de Westfield e outras encontradas durante a investigação. Walsh ligou para seu amigo Frank Bender. Eles se conheciam através do trabalho de Walsh com crianças desaparecidas e Frank era um artista de reconstrução forense. Usando argila, ele fazia esculturas de fugitivos e de crianças em decomposição que precisavam de sua identidade de volta. Walsh pediu a Frank que criasse uma escultura do rosto de John List, de como ele provavelmente estaria fisicamente naquele ano, 1989. Frank contatou o psicólogo criminal Richard Walter e juntos eles estudaram fotografias de John e reportagens sobre ele para analisar o homem por trás dos crimes. E assim, construíram um perfil psicológico e físico de John List. Para o programa de TV Forensic Files, que é o meu programa de true crime favorito, se você não conhece vale muito a pena, um episódio sobre John List foi feito e Frank e Richard deram uma entrevista e explicaram como construíram a escultura de John. Frank fez a boca de John meio caída dos lados, pensando na ansiedade que ele sentia ao pensar no que fez com a família. Mas Richard disse que ele teria sim aquela boca mais caída, mas não por culpa pelo que ele fez, e sim pelo medo de ser pego. Geneticamente falando, Frank acredita que John estava careca, ou quase careca, e tinha papada no pescoço. Por último, eles teorizaram que John usaria um tipo de óculos diferente do que ele usava quando era mais jovem para esconder o fracasso que ele um dia foi. Então ele estaria usando um óculos mais pesado, com um aro mais grosso. Frank trabalhou na escultura de argila por 3 meses, com a escolha do modelo de óculos sendo uma das partes que mais demorou, e quando acabou, entregou para Walsh usar em seu programa. O episódio de America's Most Wanted foi ao ar em 21 de maio e estima-se que um público de 22 milhões acompanhavam o programa. Muitas dicas chegaram e uma delas se destacou. Uma mulher em Denver disse que aquela escultura se parecia muito com seu ex-vizinho Robert Clark e que agora Bob estava morando em Richmond, Virgínia. As autoridades foram à casa de Robert e falaram com sua esposa Dolores, que disse que Robert, seu marido, falou que sua primeira esposa tinha morrido de câncer e que ele não tinha filhos. Quando estavam seguros que tinham John List em suas mãos, policiais o prenderam em seu local de trabalho e encontraram Robert, ou melhor, John, usando os mesmos óculos que Frank usou em sua escultura. Ele ainda era um contador e ainda frequentava a igreja luterana. Sua personalidade não havia mudado, apenas seu nome e endereço. Digitais confirmaram oficialmente que Robert era John List. John foi capturado 9 dias após o episódio sobre ele ser televisionado, e a captura foi manchete principal do New York Times e em várias outras mídias, colocando o America's Most Wanted em outro patamar de programas de televisão. A investigação revelou que no dia seguinte aos assassinatos, no dia 10 de novembro de 1971,
John dirigiu seu carro até o aeroporto de Kennedy e abandonou o veículo. Ele foi para a cidade de Nova York de metrô e dali ele foi parar em Denver, onde ele fez uma nova identidade no nome de Robert P. Clark. Ele conseguiu um emprego de cozinheiro em um restaurante e começou a viver sua nova vida discretamente. Nos 18 anos no qual foi considerado foragido, ele se manteve longe de problemas e não ousou obter um passaporte ou qualquer documento que precisasse dar suas digitais ou algo mais incriminatório. John não ficou muito tempo como cozinheiro e posteriormente conseguiu um emprego de contador, no qual ele se estabeleceu e ficou nessa profissão até ser preso. Ele se casou com Dolores em 1985 e os dois tinham se mudado para a Virgínia apenas um ano antes de ser capturado. Quando John foi preso, seu advogado de defesa tentou debater que a carta de confissão e outros itens encontrados na casa não deviam ser considerados evidências, pois a polícia precisava de um mandado de busca lá em 1971 para ter revistado a casa. O promotor rebateu, dizendo que, de acordo com a 4ª emenda dos Estados Unidos, todo cidadão tem direito à privacidade em suas propriedades privadas, com exceção de propriedades abandonadas. Quando John fugiu, deixando sua casa, hipoteca, contas bancárias e identidade em si para trás, ele estava abandonando sua propriedade. Além disso, a carta para o pastor e as notas que John deixou mostra claramente que ele queria que seus recados fossem lidos e que os planos para o funeral fossem respeitados. Ele foi extraditado de Virgínia para New Jersey e seu julgamento começou em 1990. Um psiquiatra testemunhou na corte que John sofria de personalidade obsessiva-compulsiva e que isso fazia com que sua mente acreditasse que tinha apenas 2 saídas para seus problemas familiares: ou aceitar a assistência do governo, e assim aceitar também a humilhação que isso traria, ou matar sua família e os enviá-los direto para o céu antes que fosse tarde demais. John foi condenado por 5 acusações de assassinato em 1º grau e sentenciado a 5 penas consecutivas de prisão perpétua sem liberdade condicional. Ele passou por todo o julgamento e sentença, dizendo que ele não se sentia responsável pelos crimes por causa de seu estado mental, e que ele pedia perdão e oração a todos. O juiz respondeu: John Emil List não tem remorso ou honra. Depois de 18 anos, 5 meses e 22 dias, chegou a hora das vozes de Ellen, Alma, Patrícia, Frederick e John Jr. saírem dos caixões. John tentou apelar sua sentença, dizendo que a carta era apenas para os olhos do pastor e de que ele não podia ser considerado culpado devido ao seu transtorno mental, mas suas apelações foram negadas. No dia 21 de março de 2008, John morreu de pneumonia aos 82 anos em um hospital de New Jersey, 4 dias depois de ser levado por autoridades para lá, quando sua condição na prisão piorou. Dia 21 de março naquele ano, por coincidência, era Sexta-feira Santa. Enquanto o corpo de John foi enterrado sem ninguém pedir pelo seu corpo ou querer fazer um funeral, os corpos de Ellen, Patrícia, John Jr. e Frederick foram enterrados no cemitério de Westfield, e o corpo de Alma foi levado de volta a Michigan. A mansão Breeze Knoll ficou vazia até um incêndio a destruí-la quase por completo em 1972, 9 meses depois dos crimes. O incêndio nunca foi solucionado e, por mais que tenha sido inicialmente julgado como criminoso, o caso nunca foi resolvido ou tem suspeitos. A mansão foi destruída e uma nova casa construída no local em 1974. Durante a destruição dela, após o incêndio, descobriram que o teto de vitral que John e família tinham no salão do baile era da marca Tiffany, avaliado em $100 mil nos anos 70, equivalente a $660 mil em 2021. Se ele tivesse coragem de vender a mansão e se mudar para um lugar menor, ele poderia ter resolvido sua questão financeira. Mas agora vemos que ele poderia ter vendido apenas uma parte, um item de sua casa, e ele também poderia ter resolvido sua vida financeira. Mas ele não sabia da preciosidade que tinha em seu próprio teto. Em 2008, John Walsh doou a escultura de John List, feita por Frank Bender, para uma exposição de ciência forense no Museu Nacional de Crime e Punição em Washington, D.C. Hoje em dia, a escultura se encontra no Alcatraz East Crime Museum, no Tennessee.
Essa foi a história de John List, e agora eu tenho alguns comentários sobre o caso que eu posso não ter explicado direito. John matou Ellen e Alma, a esposa e mãe, na manhã do dia 9. E ninguém ouviu, seus vizinhos não ouviram. Mas ele não estava usando um silenciador. Mas acreditam que, por ser uma mansão, então ter uma certa distância entre uma casa e outra, as pessoas realmente não iam ouvir, além de que era de manhã, pode ser que as pessoas estivessem trabalhando. Eu também não entendi direito a questão sobre John não conseguir durar muito em um trabalho por suas faltas de habilidades sociais, mas ao mesmo tempo ele conseguiu ser diretor de uma empresa, passou a ser vice-presidente de um banco, e depois, quando fugiu e se tornou Robert Clark, ele virou contador e parecia ter empregos por um bom tempo. Eu acho que o histórico dele mostra que sim, ele mudava de emprego várias vezes, mas ele sempre parecia conseguir um emprego melhor ou cargos altos, então algo ele estava fazendo de certo, ou talvez ele conseguia ir muito bem na entrevista e quando começava a trabalhar é que ele perdia o posto. Eu não quero entrar muito em detalhes porque eu não acho também tão importante, mas a questão com o professor de Patrícia, o Mr. Edwin Iliano, é muito estranha. O livro começa dizendo que ele entrou na casa, na mansão dos List, 2 dias antes da polícia descobrir os corpos e que ele tinha achado os corpos, mas ao invés de ir na polícia e falar, olha, eu entrei na casa, tem gente morta lá, vão investigar? Ele fingiu que não sabia o que tinha dentro e fez todo aquele esquema de chamar uma outra professora, irem na frente da casa, até que os vizinhos chamaram a polícia, e ele disse que estava preocupado com sua aluna Patrícia e a família em si. Ele foi chamado para testemunhar no julgamento de John em 1990, e sua história tinha muitas convergências com a história dos policiais ou da outra professora. No final, esses erros foram considerados normais, afinal se passaram quase 20 anos e não tinha dúvidas de que John era o culpado. Mas ele parecia estar muito interessado em Patrícia, mais do que o normal, talvez para um professor, e se o livro realmente está certo que ele entrou na casa e descobriu os corpos e não foi falar com a polícia sobre, eu fico pensando o porquê que ele fez isso ou porquê que ele depois confessaria que fez isso a ponto de estar num livro. E por último, e para mim o mais chocante, Alma e John Frederick List, que era o pai de John, eram primos. Não sei se eram primos de 1º grau ou de 3º grau, mas eles eram primos. E eles se reconectaram, eles se apaixonaram, porque Alma estava cuidando da esposa de John, que morreu de câncer. Outra coisa que eu queria comentar também é que eu não entrei muito em detalhes sobre o caso de Adam Walsh, porque é um caso que merece um episódio só dele, é um caso muito grande, muito noticiado. Trouxe pessoas como John Walsh, que hoje são muito conhecidos aqui nos Estados Unidos por serem ativistas, por trabalharem com casos de crimes violentos de crianças. Então eu resolvi que o próximo caso para apoiadores será sobre ele. Então é isso. Esses são os meus comentários. Gostaria muito de saber o que vocês acham. Esse caso demorou muito para eu escrever e foi muito interessante fazê-lo, então eu espero que vocês estejam preparados para me mandar mensagens e fazer dissertações sobre ele, porque eu estou pronta para comentar. Pode mandar comentário ou mensagem no Instagram ou no Telegram que eu respondo. Muito obrigada a todos por ouvirem. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!